E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E hoje eu estou aqui para falar para vocês do meu livro mais recente, que é o que eu escrevi mais recentemente para fechar a história de todos os outros livros, que é o do Saquarema, o Viajante do Tempo. Uma coisa importante de se notar é que a capa desse livro é um momento icônico em que o Saquarema olha ao seu redor e descobre que está em uma linha do tempo alternativa, onde nunca houve regime militar no Brasil. Ele foi parar na década de 90, ele era do nosso presente, né? Ele era de 2022, e quando ele foi assistir o filme do Sonic 2 no cinema, ele acabou viajando no tempo de uma maneira desconhecida, embora isso tenha acontecido depois dele assinar um contrato misterioso. Ele vai parar no ano de 1993, um Brasil totalmente diferente, em que você tem um regime ditatorial comunista acontecendo. Nunca houve regime militar no país. Inclusive, esse post aqui da capa, ele mostra os 3 líderes do país durante esse período de regime ditatorial. Dentre eles você tem aqui, esquerda para direita, o Getúlio Vargas, o João Goulart e o Luiz Inácio Lula da Silva. É um regime ditatorial que mudou o passado. Ele alterou o passado para poder aumentar a sua própria existência. Na verdade, o regime comunista na história do Saquarema começou com um golpe dado por João Goulart, que assassinou Carlos Lacerda, seu opositor político, e começou a perseguir e silenciar todos os seus opositores. E com isso ele instaurou um regime tirano ditatorial comunista no país. Com o tempo, quando as universidades passaram a ser planejadas pelo governo central, você teve um grande retcon na história do país, em que eles alteraram até mesmo o tempo de vida de Getúlio Vargas e disseram que ele nasceu muito tempo antes do que ele realmente tinha nascido. Eles inventaram a história de que foi ele, na verdade, por meio de um golpe militar, que libertou o país do regime colonial português. Olha a doideira. Mas, inclusive, a história oficial que é contada por esse regime comunista, inclusive deu o retcon também, né, apagou toda a história do século XIX no Brasil. Ou seja, nunca houve império na história do Brasil desse regime comunista. Então eles simplesmente apagaram o império da história e eles disseram que a dominação portuguesa do Brasil e a escravidão estenderam-se até 1889, até surgir Getúlio Vargas como um salvador do país e erradicar as duas coisas, tanto a escravidão quanto o domínio português. E aí dizem, a história oficial desse regime, que ele teria ficado no poder até 1964, quando foi substituído por João Goulart, seu sucessor. E aí João Goulart ficou no poder por 20 anos, até 1984, quando foi substituído por Lula, que foi o sucessor dele. A versão oficial é essa, no regime comunista da minha história, é que você nunca teve império e você teve simplesmente um governo que começou com Getúlio Vargas, passou por João Goulart e terminou com Lula, um governo ditatorial comunista. Só que na verdade a história não foi bem assim. E o interessante é que inclusive eles têm um lema, né? Mais comida e mais dinheiro para o lado brasileiro, que é o lema desses slogans. Você vê que eles estão colocados em perfil, né? A cabeça deles em perfil, um olhando para o outro, como uma coisa muito parecida com a propaganda comunista de regimes, de outros regimes ditatoriais, que colocavam os rostos de Karl Marx, de Lenin e de Stalin, por exemplo, um do lado do outro. O objetivo foi fazer a mesma coisa, só que com esses 3 personagens. É interessante porque quando o Saquarema chega nesse país,
Acontece que essa versão alternativa do país, acontece que ele é encontrado pela figura de José Bonifácio. José Bonifácio, para quem não sabe, é o pai fundador do Brasil. Foi o cara que criou aquilo que é o Brasil hoje em dia, né? Foi ele que arquitetou a independência do país e que criou, né, aquilo que o país seria no futuro, né? Então, o Brasil vai ser um império, ele vai ter uma grande marinha para poder defender o nosso país dos invasores estrangeiros. O Brasil vai focar em tal política de desenvolvimento econômico, ele vai ser assim, assim, assado. O cara que planejou o Brasil é o nosso pai fundador. Nessa história, a alma de José Bonifácio não consegue descansar porque ele foi apagado da existência pelo governo comunista. Então, o cara que criou o Brasil teve a sua existência totalmente apagada. Ele se sente muito furioso e ele tem um certo desejo de se vingar e derrubar esse governo. Mas para isso ele precisa da ajuda do Saquarema. Por isso ele vai começar a falar com ele, né, com o Saquarema. Mas o Saquarema, como eu mesmo falo dele na história, ele é um herói diferente. O Saquarema é o típico incel, né? O cara com foto de anime no perfil. Ele é aquele cara que já tem seus 22 anos de idade, não tem nenhum tipo de relacionamento amoroso com ninguém, ele não constrói família, é um cara que fica num emprego medíocre de salário mínimo e ele não faz nada, ele não nem chega a investir seu próprio dinheiro, ele simplesmente fica lá trabalhando, chega em casa, come, assiste anime e vai dormir, a vida dele. Então ele tem essa vida ruim, essa vida medíocre, e o pior de tudo é que além de ser um cara preso em casa que não sabe para fazer nada, ele também é muito viciado em questão da pornografia. Ele é um cara que não consegue ficar sem pornografia. Inclusive, é algo que eu demonstro no meu livro, que ele sabe o nome de todas as atrizes pornográficas que você imaginar. Então ele sabe o nome de listas e listas e mais listas de atrizes pornográficas, porque é isso que ele faz o tempo todo da vida dele. Ele só passa o tempo todo assistindo pornografia. E ele é um cara totalmente fracassado. Quando ele tenta começar um relacionamento com alguma mulher, ele age como um verdadeiro incel e ele acha que a mulher vai gostar dele só porque ele é um cara legal. Mas um cara legal pra quem, né? Só pra ele mesmo, porque como é que a outra pessoa vai descobrir que ele é um cara legal do nada se nem mesmo um relacionamento entre eles dois tiveram para que ela soubesse quem ele é de verdade. E também isso se dá ao fato dele também não ser um cara atraente, ele não cuidar de si mesmo, e por isso as garotas não querem estar perto dele, pelo contrário, elas querem ficar longe. Acontece que um dia ele está indo para o cinema assistir o filme do Sonic, porque ele é muito fã, né, do Sonic, e ele acaba encontrando um cara misterioso que trabalha numa agência de modelo e ele tá ali querendo encontrar um cara para gravar vídeos pornográficos com modelos e tal. Totalmente absurda a ideia, né? Quem é que vai fazer um negócio desse? Quem é que vai ficar esperando na rua uma pessoa passar e quando ela passar dizer: eu acho que você tem a pinta de ator pornográfico, então eu quero que você venha gravar vídeos comigo. Ninguém vai fazer um negócio desse, né? É lógico que aquilo ali era uma cilada que estava sendo armada para o Saquarema. Só que, como naquele dia ele tinha tomado um fora, ele acaba aceitando essa loucura. E aí acaba que quando ele chega no cinema, do nada, tudo enlouquece, as coisas ficam doidas e tudo fica escuro, ele começa a viajar no tempo. E aí, quando ele vê, ele tá lá, o futuro distópico que eu falei, né? Ou melhor, no passado distópico que eu falei. Volta no tempo e acaba parando nesse Brasil em que existe um regime comunista e que nunca houve regime militar. Mas o que é pior é que depois de ele conversar com o Bonifácio,
ele acaba sendo perseguido por um demônio e ele descobre que ao assinar aquele contrato ele tinha trocado de lugar com o demônio, ele tinha libertado aquele demônio do inferno e o lugar do inferno que pertencia àquele demônio passou a estar reservado para ele. Com isso o demônio veio buscar a alma dele. Com essa revelação bombástica, né, o Saquarema, que além de tudo isso é um falso cristão, é um cristão que vive em pecado, sem os outros saberem, vive em pecado dentro da casa dele, ele acaba sendo atormentado por aquele demônio o tempo todo. Bonifácio fala para ele que ele precisa voltar no tempo e fazer ali uma série de eventos, impedir a morte do Carlos Lacerda para que esse futuro não aconteça e ele possa voltar para a vida real. Só que o Saquarema, por ser esse cara, é o tipo de pessoa mais desprezível que você pode encontrar. Então ele é um cara depressivo, ele é um cara que não tem confiança em si próprio, ele é um cara que tenta fugir das responsabilidades, ele é um cara que reage aos problemas. Quando não dá para fugir, ele fica triste e chora, é um bebê chorão. Então ele é um cara totalmente desprezível. E você percebe logo de cara porque ninguém quer ficar perto dele. Porque ele é um cara totalmente desprezível. Ele é um fracassado. Mas infelizmente vai ter que ser ele que vai salvar o país, né? Então esse cara vai passar por essa jornada de desenvolvimento pessoal para poder se tornar uma pessoa melhor e poder se tornar um herói. O Brasil precisa para que ele consiga impedir esse desastre comunista de acontecer no país. Essa é a base da história do Saquarema. É uma das histórias que eu mais quero escrever porque ela é muito interessante, é cheia de referências e tal, à cultura pop, que é algo que também coloco bastante no Comandante Souza. É uma história que eu realmente gosto e quero escrever. O final é assustador, porque a gente vai ter ali aquele mundo, aquele futuro distópico, o futuro desse passado distópico que vai ser a Guerra Civil Brasileira. Então o Saquarema vai parar no meio da Guerra Civil Brasileira. E a situação, se já estava ruim, vai piorar. Então vai ser uma situação bem complicada que o Saquarema vai ter que vencer nesse livro. E é isso. O livro está começando, eu só escrevi 2 capítulos até agora, mas eu estou doido para escrever o resto dos capítulos, porque como eu falei, esse livro é muito massa, ele é muito interessante e eu quero muito escrevê-lo, porque ele é bem legal mesmo. E vai passar uma mensagem muito importante para essa juventude de hoje em dia, essa geração Z, que é a geração das microagressões, a geração das pessoas que se ofendem por tudo, a geração dos incels, a geração dos jovens sem futuro, sem trabalho, os jovens depressivos e os jovens suicidas. Então é uma geração que precisa muito dessa mensagem. E é isso aí, pessoal. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.